Tá voando, segue mais um vídeo aí de ciências. Vamos dar continuidade aos vertebrados. Lembrando que vertebrados possuem coluna vertebral. Vai da página 38 a 45. Vamos falar sobre a terceira classe evolutiva, que são os répteis. A palavra réptil significa rastejante. Esses animais conquistaram definitivamente o ambiente terrestre porque vivem maior parte do seu tempo na Terra e não necessitam tanto da água como dos anfíbios. Continuam sendo animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo é igual à temperatura do ambiente. Porém, apresentam uma pele grossa, com placas ósseas, que dificulta a desidratação, ou seja, dificulta a perda de água do corpo devido à resistência dessas placas. Seus ovos apresentam uma casca resistente e podem ficar expostos ao ambiente. Utilizam a água para baixar a temperatura, sendo que agora a fecundação ela é interna, acontece dentro do corpo da fêmea e são animais ovíparos, ou seja, eles colocam ovos. São divididos em escamados, crocodilianos e quelônios ou testudinos. Os escamados, eles são divididos em dois grupos, os lacertídeos, que são lagartos e lagartixas, por exemplo, e os ofídeos, que são as cobras. Já os crocodilianos são divididos em crocodilos e jacarés, quelônios ou testudinos, tartarugas, cágados e jabutis. Aqui eu coloco para vocês a demonstração dos exemplos da classe dos répteis, né? Então, aqui, ó, eu tenho a tartaruga marinha, eu tenho a cobra, aqui eu tenho um jacaré, aqui eu tenho um lagarto, né? Aqui eu tenho um outro lagarto. Diferença entre animais venenosos e peçonhentos. Muitas das vezes, quando a gente fala em animal venenoso, a gente lembra automaticamente de veneno, né? Então, existem cobras venenosas, que são aquelas que possuem o veneno, mas esse veneno não tem como sair do corpo do animal, pois o seu dente, que é o local para eliminação do veneno, não possui uma abertura, diferente das cobras peçonhentas, que possuem o veneno e a abertura nos dentes para a saída do veneno. E assim, esses animais peçonhentos é que podem matar com o seu veneno. E a gente tem a presença do soro antiofídico, né, que é produzido a partir do próprio veneno para curar caso alguma pessoa tenha sido picada por uma cobra peçonhenta. É bom a gente analisar as características dessa cobra para a gente poder passar para o especialista para que o soro seja aplicado de forma correta. Agora a gente vai falar da penúltima classe evolutiva dos vertebrados, que são as aves. Seu corpo apresenta penas, que servem para voar e aquecer o animal. Apresenta um osso chamado de quilha ou carena, que é um osso no peito. E apresentam aves. As aves apresentam as asas, que servem para locomoção. Agora, a gente encontra animais endotérmicos ou homeotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo não varia com a temperatura do ambiente. O ambiente pode estar 30 graus, que a temperatura do corpo ela se mantém constante. Algumas aves elas voam e as outras não. Para ajudar no voo, elas contam com os ossos pneumáticos, que são ocos ocos, ou seja, são ossos vazios que facilitam que a ave não tenha muito peso, então auxilia no voo. Não apresentam bexiga urinária para elas ficarem menos pesadas e conseguirem alçar voos. Apresentam sacos aéreos, bolsas que ficam presas aos ossos que vão inflar para tornar a ave mais leve e auxiliar no voo. As aves elas não apresentam dente, então elas colocam o alimento na boca, amolecem no papo e depois jogam no local conhecido chamado como moela. A moela é chamada de estômago mecânico. É ali que vai ocorrer a trituração do alimento para a digestão dos mesmos. As aves elas são ovíparas, ou seja, colocam ovos e a fecundação é interna, ou seja, acontece dentro do corpo da fêmea. As aves são divididas em dois grupos. As ratitas, que elas não conseguem alçar voos, e
as carinatas, que já conseguem devido a esse osso chamado de quilha ou carena. Apresentam bico córneo e cada um dos bicos é adaptado ao tipo de alimentação das aves. Então aqui a gente tem as ordens mais conhecidas das aves. Aqui eu mostro tudinho para vocês que eu falei, tá? Então a gente tem os sacos aéreos, né, que são próximos aos ossos aqui, que vão servir para inflar e tornar a ave mais leve. Algumas aves elas cantam para atrair a fêmea. Isso aqui, ó, é um osso humano, então ele é todo preenchido, né, pelos osteócitos, nós já falamos sobre isso. E aqui é o osso de uma ave que é completamente vazio para não deixar a ave muito pesada. Aqui são as ratitas, que são aves que não alçam voos, e as carinatas, que já acontece de alçar voos, né? Importância ecológica das aves e dos répteis. Algumas pessoas se alimentam, né, dos répteis, né, como carne de cobra, carne de crocodilo, e, na sua maioria, a alimentação está voltada para as aves. Artesanato, né? As pessoas usam muito aí, infelizmente, a pena de alguns animais, principalmente na época de carnaval. Outras pessoas já utilizam o couro da cobra de jacaré para o vestuário, para fazer bolsas e sapatos. E as aves, elas ajudam na dispersão das sementes, né? Facilitando aí a geração de novos vegetais. Então, galerinha, esse aí é o segundo vídeo, falta mais um da última classe evolutiva, que são os mamíferos. Espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus.